Em um dia comum no shopping, duas amigas aproveitam a liberdade de suas férias, rindo e felizes elas passeiam sossegadas. Entraram em uma loja de tênis. Descontraídas, conversavam tranquilamente enquanto andavam pela loja. Mas um comentário inocente desperta o preconceito velado de um homem que se julga autoridade. Entre zombarias e humilhação pública, uma menina negra de 12 anos tenta defender a honra da própria mãe. Ele riu na cara de uma criança, insistindo que nenhuma mulher negra poderia jamais servir nas forças especiais. Relatos de vida. A menina ficou paralisada, com lágrimas nos olhos, até que as portas se abriram e sua mãe apareceu, em uniforme. Amaya Richardson não estava tentando impressionar ninguém. Ela tinha 12 anos e estava no corredor de calçados da loja Dick's Sporting Goods, dentro do South Park Mall, em Charlotte, conversando com sua melhor amiga sobre escola, tênis e o quanto queria um novo par de Nikes. Sua voz era casual, mas então, como crianças costumam fazer, ela disse algo que fez todos os ouvidos se voltarem para ela. Minha mãe só vai me buscar depois que sair de Fort Bragg, Amaya explicou, fechando a tampa de uma caixa de tênis. Ela tá nas forças especiais, então às vezes o horário dela é doido. Sua amiga arregalou os olhos. Pera, sua mãe tá no exército? Tipo, lutando de verdade? Sim, Amaya respondeu com a mesma leveza que usava para falar do seu serial favorito. Ela é a Sargento More Nicole Richardson. Acabou de voltar de uma missão no exterior. Era para ser só uma daquelas pequenas histórias que crianças contam. Mas foi então que uma risada cortou o ar. Não era uma risada leve de alguém divertido. Era afiada, desdenhosa, daquelas que querem diminuir alguém. A poucos metros dali, folheando um cabideiro de moletons da Under Armour, estava o policial Colton Reeves, de folga, vestido com jeans e uma camiseta do Carolina Panthers, crachá preso no cinto como um acessório qualquer. Parecia mais um cliente de fim de semana do que um policial. Mas a risada era dele, e alto o bastante para atrair olhares de outros clientes. Forças especiais? Reeves disse, balançando a cabeça com um sorriso. Por favor, garotinha. Estou na polícia há 20 anos e posso te garantir que não existe chance da sua mãe estar correndo com os Buenas Verdes. Especialmente não... Ele parou, olhos se estreitando. Especialmente não alguém como ela? A palavra doeu, mas o tom doeu mais. O rosto de Amaya ficou vermelho, os lábios se comprimiram. Ao redor, as pessoas pararam para olhar. Uma mãe com um bebê no carrinho fingia organizar meias, mas claramente estava ouvindo. 2 adolescentes cochichavam. A amiga de Amaya se inclinou com a voz baixa. Só ignora ele não sabe de nada. Mas ignorar não era opção. O policial não tinha terminado. Reeves riu de novo e acrescentou. Olha, eu entendo. Criança gosta de inventar a história. Meu filho dizia que o pai dele era o Homem-Aranha. Mesma coisa. Fofo, mas não é real. O calor da vergonha subiu pelo pescoço de Amaya. Ela queria defender sua mãe, mas nenhuma palavra saía. As mãos tremiam enquanto empurrava a caixa de tênis de volta à prateleira. O som do papelão arranhando o plástico ecoando alto. Por que você disse isso na frente de todo mundo? Sua amiga sussurrou, nervosa. Amaya engoliu seco. Porque é verdade. Aquela pequena teimosia, silenciosa mas firme, arrancou mais uma risada de Reeves. Ele inclinou a cabeça, se dirigindo ao pequeno círculo de estranhos que fingiam olhar os produtos. Tá vendo? Isso é o que eu digo. Criança fofa inventando fantasia. Olha, querida, não tem nada de errado em querer que sua mãe seja uma heroína, mas você não precisa inventar contos de fadas. Contos de fadas. A palavra bateu como um tapa. A mãe de Amaya não era um conto de fadas, era carne e osso, mais forte que qualquer pessoa que Amaya conhecia. Uma mulher que a colocava para dormir numa semana e na outra voava para outro lado do mundo. Mas ali, sob as luzes fluorescentes de uma loja de artigos esportivos, Amaya não tinha como provar nada, e Reeves sabia disso. Aquele sorriso convencido dizia que ele achava que tinha vencido. Quer saber? Ele disse, batendo no próprio distintivo. Se sua mãe é mesmo das forças especiais, talvez ela devesse passar na delegacia algum dia. Estamos precisando de uma risada.
O peito de Amaya apertou. Pensou nas mãos calejadas da mãe, nas fileiras de medalhas expostas na sala de casa, no jeito como ela caminhava nos aeroportos, com uma presença que fazia até estranhos darem passagem. Sua mãe tinha arriscado a vida mais vezes do que Amaya podia contar. E ali estava um homem destruindo tudo isso com um sorriso debochado, diante de um público. Sua voz saiu trêmula quando finalmente conseguiu responder. Você não sabe nada sobre ela. A frase ficou no ar. O sorriso de Reeves vacilou por um instante, mas ele se recompôs rápido, batendo palmas, como se o assunto estivesse encerrado. Claro, garotinha, se você diz. Ao redor, os clientes trocavam olhares, alguns divertidos, outros desconfortáveis. Mas ninguém interferiu. Ninguém disse, ela está dizendo a verdade. O silêncio só aumentava a humilhação de Amaya. Sua amiga se mexia, inquieta. Amaya, talvez a gente deve pegar lá fora. Mas Amaya não conseguia se mover. Seus tênis pareciam colados ao chão de linóleo. Aquilo não era só vergonha. Era sobre sua mãe, sua verdade, seu orgulho. E ver tudo isso ser ridicularizado diante de estranhos fazia seu peito arder. Ainda assim, ela abaixou os olhos para o piso, porque o que ela podia fazer? Era só uma criança. O que Amaya não sabia era que no exato momento em que desejava que sua mãe aparecesse, Nicole Richardson já estava a caminho, passando pelas portas de vidro do shopping em uniforme completo. A loja de esportes parecia menor agora. Cada canto parecia cheio de olhos, todos em Amaya. Ela se remexia, abraçando os braços ao redor do corpo. Mas nada ajudava. A voz do policial ecoava facilmente, ricocheteando nas prateleiras de mochilas e nos cabides de camisas esportivas. O policial Colton Reeves estava apoiado em um expositor, como se tivesse todo o tempo do mundo, como se aquilo fosse entretenimento. Sabe, ele disse com aquele meio sorriso e que parecia mais um escárnio. As pessoas não têm noção do tipo de treinamento necessário para entrar nas forças especiais. Anos de trabalho duro, missões de combate, só os melhores dos melhores. Não é o tipo de coisa que se ouve em reuniões da escola, sabe? Ele riu novamente, balançando a cabeça. E você quer que eu acredite que sua mãe é uma dessas pessoas? As palavras apertaram o peito de Amaya como um nó. Ela queria explicar. Queria contar sobre os meses que a mãe passava longe, sobre as cartas escritas a lápis, porque nem sempre dava para usar o telefone. Mas ela não conseguia. Não com ele encarando-a daquele jeito. Não com os estranhos se reunindo, como se esperassem um espetáculo. Sua amiga Kim Torres olhava nervosamente para os outros clientes. A gente devia ir, ela sussurrou novamente. Mas Amaya balançou a cabeça. A garganta apertada, mas as palavras saíram. Não me importa se você acredita. Minha mãe não precisa da sua aprovação. Aquela resposta devia encerrar tudo. Mas Reeves não era do tipo que deixava uma criança ter a última palavra. Ele deu um passo à frente, abaixando um pouco a voz para parecer mais pessoal, mas ainda alto o suficiente para que os outros ouvissem. Escuta, querida. Sei que você quer sentir orgulho, mas inventar histórias não é o caminho. As pessoas vão rir. E, sinceramente, uma garotinha como você não sabe o que é sacrifício de verdade. As orelhas de Amaya queimavam. As lágrimas que ela insistia em segurar embaçavam as prateleiras à sua frente. Kenny tocou o braço dela, mas Amaya se afastou, os punhos cerrados, ao lado do corpo. Do outro lado do corredor, um homem com boné de beisebol murmurou: "Deixa a garota em paz, cara." Mas a voz não foi alta bastante, e Reeves a ignorou. Amaya engoliu seco e respondeu de novo, com voz trêmula, mas firme. "Você está errado sobre ela. Você está errado sobre tudo." Aquilo arrancou mais uma risada de Reeves, mas dessa vez não era só diversão. Era a risada de alguém convencido de que já havia vencido. Ele olhou ao redor da loja, quase convidando os outros a rirem junto. "Errado, garotinha. Eu já trabalhei ao lado de heróis de verdade. Conheço soldados. Conheço os caras que realmente vão para o exterior, fazem o trabalho perigoso. E acredite, eles não se parecem com a sua mãe." Essa última frase pesou mais do que tudo que ele tinha dito. Amaya congelou, o rosto queimando de vergonha e fúria.
Ela sabia exatamente o que ele queria dizer. E todos ali também sabiam. Kyne arfou. Isso não é justo, ela disse em voz alta. Você nem conhece ela. Reeves voltou o olhar para Kyne, o sorriso se abrindo mais. E você conhece? O quê? Vocês duas ficam trocando histórias de guerra? Por favor. Estou de uniforme há mais tempo do que vocês têm de vida. Acho que sei o que é real e o que é invenção. Kyne recuou, mas Amaya permaneceu firme, mesmo com as mãos tremendo. Você vai ver. Ela está vindo. O policial sorriu com desdém. Claro que está. Quem sabe ela não aparece pulando de paraquedas pelo teto da loja, hein? Ele riu balançando a cabeça como se o próprio comentário fosse irresistível. Não se preocupe, garotinha. Você vai aprender. O mundo é duro. Melhor encarar a verdade agora do que viver de faz de conta. Clientes cochichavam. Alguns balançavam a cabeça. Outros tiraram discretamente os celulares e começaram a gravar. Amaya notou uma mulher fingindo olhar calças de yoga, mas com o celular levemente apontado para eles. Um garoto perto do caixa cutucou o amigo, apontando a cena. A humilhação pesava como uma mochila cheia. Pela primeira vez, Amaya desejou não ter dito nada. Talvez devesse ter ficado quieta, manter a vida da mãe em segredo, como Nicole sempre pedia. Mas a ideia de Reeves rindo, de todos acreditando na versão dele e não na dela, fazia seu peito ferver. Enxugou os olhos rapidamente com as costas da mão e ficou mais ereta. Você vai ver, ela repetiu, mais firme dessa vez. O policial se recostou no cabide de moletons, cruzando os braços como se tivesse resolvido o caso. Vamos ver, ele disse com um sorriso. Tudo bem então, eu espero. O silêncio que veio depois foi mais alto que a música ambiente da loja. Cada segundo parecia uma eternidade. O público inquieto, mas curioso. Alguns esperavam para ver se Amaya cederia, se recuaria envergonhada. Mas ela não cedeu. E enquanto Amaya permanecia ali, lutando contra as lágrimas, sua mãe já cruzava o saguão da praça de alimentação, as botas ecoando no piso, prestes a virar o corredor e mudar tudo. O coração de Amaya batia tão alto que ela achava que todos podiam ouvir. Continuava parada diante das prateleiras de tênis, mas por dentro gritava para correr. Queria desaparecer, queria voltar no tempo e nunca ter aberto a boca. Se tivesse só dito, minha mãe está ocupada, nada disso teria acontecido. Agora, estranhos olhavam para ela como se fosse a estrela de um show que nunca aceitou participar. O policial Colton Reeves estava ali como se estivesse assistindo a uma comédia de fim de tarde. Balançava nos calcanhares, braços cruzados, o sorriso colado no rosto. Tá bem calada agora, hein? Ele provocou. Tá começando a perceber que exagerou um pouco? As palavras cortaram como lâmina. Amaya mantinha os olhos baixos, mas sua voz a puxava de volta toda vez. Podia quase ouvir os sussurros ao redor. Por que ele tá pegando no pé dela assim? Murmurou alguém alguns corredores adiante. Vai ver, a menina inventou mesmo, respondeu outra voz. Baixo, mas não tanto. Kane puxou a manga da blusa de Amaya mais uma vez. Amaya, por favor, vamos só esperar sua mãe lá fora. Você não precisa continuar ouvindo ele. Mas o peito de Amaya ardia. Ela não sabia se era raiva ou vergonha, ou os dois. Eu não tô mentindo, ela sussurrou, mais para si mesma do que para a amiga. Reeves se inclinou, o tom agora quase gentil. Olha, estou tentando te poupar. Você sai por aí contando histórias assim e as pessoas vão rir. Nem todo mundo vai ser legal como eu. Melhor ficar com a verdade. Sua mãe trabalha duro, cuida de você. Isso já é suficiente. Não precisa fingir que ela é uma heroína de guerra. As unhas de Amaya se cravaram nas palmas. Fingir. Aquela palavra ecoava na cabeça. Fingir. Como se as noites em que chorava de saudade da mãe fossem inventadas. Como se as medalhas na parede fossem lembrancinhas de loja. Pela primeira vez, a dúvida se insinuou. Não porque duvidava da mãe, mas porque duvidava de si mesma. Talvez não devesse ter falado com tanta casualidade. Talvez fosse culpa dela que os outros achassem que a vida de sua mãe era uma piada. Mordeu o lado de dentro da bochecha até doer.
Kenny sussurrou. Ele não importa, você sabe o que é verdade. Mas não parecia assim. A verdade parecia fraca quando ninguém acreditava nela. Reeves mudou o peso de um pé para o outro, olhando ao redor da loja como se tivesse uma plateia para entreter. Quer saber? Ele disse quase rindo. Se sua mãe entrar aqui agora, de uniforme, eu compro aquele tênis para você. Apontou para a parede de calçados, mas até lá, deixe os contos de fadas para casa. Contos de fadas. De novo. A visão de Amaya ficou embaçada, mas ela se recusava a piscar. Não daria a ele o prazer de vê-la chorar. Uma mulher próxima, com um cesto cheio de camisetas em promoção, finalmente falou. Ela é só uma criança, disse firme. Reeves virou devagar, encarando a mulher. E eu tô só dizendo a verdade. Melhor ela ouvir agora do que continuar se envergonhando. A mulher franziu a testa, mas desviou o olhar, balançando a cabeça. Ninguém mais disse nada. O estômago de Amaya se revirava. Por que ninguém a defendia? Porque era mais fácil assistir do que afirmar que ela estava certa. Sua mãe sempre dizia, coragem não é barulho, Amaya. Às vezes é só ficar de pé quando tudo te empurra para baixo. Mas ficar de pé parecia impossível quando até o chão parecia empurrá-la. Apertou os lábios até doer. Você vai ver. Ela sussurrou outra vez, a voz trêmula. Reeves suspirou, agora entediado. Garota, eu já ouvi de tudo. Alienígenas, super-heróis, agentes secretos. Toda criança quer se sentir especial. Nada de errado nisso. Mas a verdade não precisa ser defendida. As palavras dele cravaram fundo. Porque não era exatamente isso que ela estava fazendo, defendendo. Se a verdade era tão óbvia, por que ela sentia que estava perdendo? Ken deu um passo à frente, pequena, mas firme, o corpo quase tremendo. Você está sendo cruel. Ela não está mentindo. Reeves arqueou uma sobrancelha. E você sabe disso como? Porque eu vi fotos. Ken respondeu rápida. A mãe dela usa uniforme, tem medalhas. Ela... Parou no meio da frase, percebendo como as palavras pareciam frágeis diante do desprezo dele. Reeves deu uma risadinha. Fotos? Qualquer um compra um uniforme numa loja militar usada. Isso não prova nada. Amaya cerrou o maxilar. Odiava que ele sempre tivesse uma resposta para tudo. Odiava que cada frase dele fazia as pessoas ao redor se inclinarem mais, como se ele estivesse contando a versão que fazia mais sentido. As pernas dela pareciam bambas, mas ela se obrigou a endireitar a postura. Você vai ver. Ela repetiu pela terceira vez, as palavras saindo mais fortes agora. Reeves inclinou a cabeça, sorrindo como quem está entretendo uma criança. Tudo bem, estou esperando. A loja já não sussurrava mais. As pessoas só observavam. O ar parecia mais denso, cada segundo se arrastando como uma hora. Amaya mal conseguia respirar, os pensamentos embaralhados, as mãos suadas, e então, bem de leve, ela ouviu. O som das botas batendo no piso frio, firmes e seguras. O que Amaya ainda não sabia era que a chegada da sua mãe não só encerraria as risadas, mas viraria a loja de cabeça para baixo. As portas de vidro automáticas do shopping se abriram com um sussurro, deixando entrar o barulho da praça de alimentação. A sargento Mor Nicole Richardson entrou com uma postura que chamava a atenção sem precisar dizer uma palavra. Seu uniforme camuflado estava impecável, os distintivos no braço brilhando sob a luz da loja, a boina cuidadosamente dobrada sob o braço. Ela tinha acabado de sair de uma cerimônia em Fort Bragg e decidira surpreender a filha indo buscá-la pessoalmente. Não esperava encontrar uma multidão. Do outro lado da loja, Amaya a viu no mesmo instante. Um alívio avassalador subiu pelo seu peito, quase tirando o ar. O coração disparou, mas junto veio o medo, porque agora sua mãe veria tudo. As botas de Nicole ecoavam em um ritmo firme no piso polido. Seus olhos vasculharam os corredores, os clientes, até pararem no pequeno grupo reunido perto dos tênis. Sua filha, com o rosto corado, os punhos cerrados. Ao lado dela, Ken, assustada, mas protetora.
E de frente para as duas, o oficial Reeves, relaxado como se fosse dono do lugar. O maxilar de Nicole se contraiu. Ela atravessou o corredor e os olhos dos clientes a seguiram como se estivessem assistindo a algo que sabiam que mudaria tudo. O uniforme dela não deixava dúvidas. As pessoas se afastavam naturalmente à medida que ela passava. Amaya sentiu a garganta secar. Queria correr para os braços da mãe, mas algo na forma como Nicole caminhava, concentrada, decidida, a fez ficar parada. Reeves também a viu. No começo, o sorriso não desapareceu. Presumiu que fosse só mais uma mãe chegando. Mas conforme Nicole se aproximava, o posto estampado em seu uniforme se tornava impossível de ignorar. O sorriso dele hesitou por um instante. Mãe! A voz de Amaya saiu mais alta do que pretendia, carregada de alívio, e silenciou até os sussurros mais distantes. Nicole parou ao lado da filha e pousou uma mão firme sobre seu ombro. O corpo de Amaya relaxou só um pouco sob aquele toque. O que está acontecendo aqui? A voz de Nicole era calma, mas preenchia o ambiente. Reeves endireitou a postura, mudou o peso do corpo e forçou um sorriso educado. Boa noite, senhora. Só esclarecendo um mal-entendido. Os olhos de Nicole passaram rapidamente de Reeves ao círculo de estranhos, e então pousaram em sua filha. Os lábios de Amaya tremiam. Ele disse que o inventei, que você não podia ser quem é. As palavras saíram num desabafo, meio vergonha, meio desespero. Nicole não respondeu de imediato, apenas encarou Reeves. O silêncio durou bastante para que ele começasse a se contorcer por dentro. Reeves riu, agora nervoso. Crianças, sabe como são, imaginativas. Eu só estava brincando com ela. A voz de Nicole permaneceu calma, mas cortante como faca. Você zombou da minha filha em público, chamou-a de mentirosa. Os ombros dele se enrijeceram. Agora, espere aí, eu não disse isso, só repeti a verdade. Nicole o interrompeu. E você decidiu que era uma piada. Me diga, oficial, o que exatamente foi tão engraçado? Ela usou oficial de propósito. O rosto de Reeves endureceu. Alguns clientes trocaram olhares, surpresos por ela saber quem ele era. O crachá no cinto dele brilhou sobre a luz. Ele pigarreou. Olha, Sargento Moore, com todo respeito... Nicole levantou ligeiramente a mão. Respeito não começa com risada às custas de uma criança. A loja havia ficado em silêncio. Até a música ambiente parecia ter baixado o volume. Amaya estava mais ereta agora. Como se a presença da mãe retirasse o peso de todos os olhares. Kane observava Nicole com os olhos arregalados, quase em admiração. Reeves limpou a garganta mais uma vez, tentando recuperar o controle. Senhora Richardson, ninguém quis ofender. Mas entende, uma garota dizendo que a mãe é das forças especiais soa um pouco fantasioso. Nicole cruzou os braços. Fantasia é supor que você, como um homem adulto, tem o direito de desmentir uma criança sobre a própria família, sem sequer considerar que ela pode estar falando a verdade. Reeves abriu a boca, mas não respondeu. Nicole se virou para a filha. Amaya está tudo bem. Amaya assentiu, tentando conter as lágrimas que agora vinham de alívio, não de vergonha. Nicole encarou Reeves uma última vez. Sabe o que é mais preocupante, oficial? Não é que você duvide de mim, é que você ensine uma criança a duvidar de si mesma, que ensine para ela que, por ser quem é, não pode sonhar, ou dizer a verdade sem ser ridicularizada. Aquela frase ficou pairando no ar como fumaça. Do outro lado do corredor, a mulher das camisetas em promoção balançou a cabeça em aprovação. Um adolescente que antes estava gravando colocou o celular de lado. Outros clientes começaram a recuar, alguns sussurrando entre si constrangidos por terem assistido a cena sem interferir. Reeves parecia menor agora. O sorriso sumido, o corpo rígido, como se procurasse uma saída rápida. Mas não havia onde se esconder. Nicole se voltou novamente à filha. Pronta para ir? Amaya assentiu, os olhos ainda brilhando. As duas caminharam juntas para a saída, o som das botas de Nicole batendo firme no chão. Kane se apressou para acompanhá-las. Os clientes abriram caminho, alguns murmurando palavras de desculpa,
outros apenas encarando. Ao passarem pela entrada da loja, Nicole parou e se virou. Olhou para Reeves e depois para o expositor de tênis. Aliás, são esses que você prometeu comprar? Reeves, ainda parado, não respondeu. Apenas ficou ali, calado. Nicole olhou para Amaya e sorriu. Vamos pegar o número certo. A expressão de Reeves era indescritível, um misto de derrota, vergonha e incredulidade. Ele permaneceu imóvel enquanto Nicole e Amaya caminhavam até a parede de tênis, seguidas por Kane. A funcionária da loja, que até então fingia organizar caixas no fundo, aproximou-se em silêncio, os olhos arregalados, estendendo-se para ajudar. Nicole olhou diretamente para ela, mas com gentileza. Número 7, por favor. Amaya mal conseguia acreditar no que estava acontecendo. O silêncio que antes esmagava agora parecia proteção. Os olhares que antes julgavam agora evitavam contato. E ali, em meio a todos aqueles rostos, ela finalmente respirou fundo. Gostei desse, disse ela apontando para um par de Nikes vermelhos e pretos. Nicole assentiu. Então é esse que vamos levar. Enquanto a funcionária pegava o número solicitado, Cain cochichou. Sua mãe é incrível. Amaya sorriu, o rosto ainda um pouco vermelho, mas os olhos brilhando. Eu sei. Nicole ajoelhou-se diante da filha, como fazia quando Amaya era pequena e se machucava. O que aconteceu aqui hoje não foi culpa sua. Nunca duvide da sua verdade, nem por um segundo. Amaya assentiu com força, como quem selava uma promessa interna. Reeves, por sua vez, tentava sair discretamente, mas quando passou próximo ao caixa, uma voz o deteve. Era a mesma mulher das camisetas de promoção. Oficial, ela disse com voz firme. Ele parou sem jeito. Sim? Ela cruzou os braços. Você deve um par de tênis a essa garota. Ele gaguejou, os olhos vagando. Acho que ela não vai querer. Nicole interrompeu, com um olhar que não admitia resposta. Ela vai aceitar, porque você prometeu e porque isso não é sobre um par de tênis. É sobre aprender a ser responsável pelo que se diz. Sem escolha, Reeves caminhou de volta, tirou a carteira do bolso e entregou o cartão à funcionária, que, sem dizer uma palavra, passou a compra. Amaya pegou a caixa das mãos da funcionária e a segurou com cuidado. Não era só um tênis. Era símbolo de algo maior, a verdade reconhecida, o respeito conquistado e o orgulho restaurado. Nicole se voltou para o oficial uma última vez. Espero que tenha aprendido alguma coisa hoje. Ele assentiu quase imperceptivelmente. Sim, senhora. Sem mais palavras, mãe e filha saíram da loja. Cain foi junto, de cabeça erguida, e os demais clientes abriram caminho, não mais por obrigação, mas por respeito. Lá fora, o sol começava a se pôr, pintando o céu com tons dourados. Nicole apertou a mão da filha e as duas caminharam em silêncio por alguns passos, até que Amaya finalmente disse: Obrigada por vir. Nicole sorriu. Sempre virei. Quando mais precisar de mim, mais rápido eu estarei. E naquele instante, Amaya soube que a sua verdade era inabalável. Mesmo que o mundo risse, mesmo que duvidasse, porque ela não caminhava sozinha, nunca caminharia.